Bom dia, gente. Vamos orar, começar a nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia que o Senhor fez e pela sua bondade, pela sua graça, nos permitiu estar aqui. Pedimos que o Senhor abençoe esse tempo, essa escola bíblica e que, de fato, possamos aprender com clareza, de acordo com o que o Senhor realmente ensina ali na Bíblia sobre o que é adorar, sobre a verdadeira adoração e a adoração que agrada a Ti. Que tudo que vamos ouvir e conversar aqui hoje possa realmente ser colocado em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Bom, então, durante esse mês, o nosso curso tem sido Criados para Adorar, o propósito essencial da existência humana. Acho que todos aqui estavam nas duas primeiras aulas, né? Gil, não. Então vamos recapitular para Gil. Na primeira aula, a nossa pergunta a ser respondida foi: por que eu preciso adorar? Refletimos sobre o fato da adoração ser algo inerente ao ser humano. Vimos o que alguns filósofos e pensadores falaram sobre essa busca constante do homem de adorar algo ou alguém para preencher o seu vazio interior ou para ter um propósito de vida. E vimos também o que teólogos e a própria Bíblia falam sobre o fato desse vazio só ser verdadeiramente preenchido quando adoramos ou quando nos relacionamos com o Senhor. Então, nós adoramos porque o íntimo do nosso ser tem essa necessidade de se relacionar com o Criador. E além da necessidade, como vimos, a adoração é uma ordem clara da palavra de Deus. Como cristãos, nós não temos escapatória. Na segunda aula, a pergunta foi: por que Deus precisa ser adorado? Será que Ele realmente precisa ser adorado? E a resposta foi: não. Nós não adoramos a Deus porque Ele carece de algo, mas porque Ele é quem Ele é. Vimos vários atributos: Criador, soberano, redentor, imutável. Exploramos esses atributos e vimos o quanto conhecer a Deus provoca no ser humano o desejo e a necessidade de nos relacionarmos com Ele. Ele nos criou e nos redimiu para nos relacionarmos com Ele e vivermos para o louvor de sua glória. E vimos que Ele também julga aqueles que não o adoram. Ou seja, há consequências quando vivemos uma vida de idolatria, onde a adoração ao Senhor não é prioridade. Então, pela lógica, se eu preciso adorar, se Deus deve ser adorado, a próxima pergunta será: como eu devo adorar? E eu pergunto a vocês, quando vocês pensam em adoração, qual a primeira imagem, a primeira coisa que vem à mente de vocês? Não, eu ia deixar para depois, mas... Mas é isso, realmente eu acredito que assim, música é a primeira coisa que vem à nossa mente quando pensamos em louvor, né? Reverência, prostrarmos, às vezes oração. Observem essa frase que o próprio autor do livro, John MacArthur, aliás, né, para quem não se lembra, esse curso está sendo baseado no livro A Essência da Verdadeira Adoração, do MacArthur, e eu coloquei aqui uma frase dele mesmo que diz: tenho pensado com frequência que a adoração deve ser uma das doutrinas mais incompreendidas de toda a Escritura. Isso é espiritualmente debilitante, porque a adoração está no centro de tudo que a Bíblia nos ordena. Em outras palavras, se você não é um verdadeiro adorador, tudo mais em sua vida estará espiritualmente fora de sincronia. De modo oposto, nada acelerará mais seu crescimento espiritual e sua santificação do que obter uma compreensão correta da verdadeira adoração. Palavras fortes, né? Se você não é um verdadeiro adorador, tudo mais em sua vida estará espiritualmente fora de sincronia. Então, será que qualquer manifestação dessa que nós falamos aqui, manifestação de adoração, é aceitável por Deus?
Será que podemos adorar como quisermos? Ou será que a nossa adoração tem sido reduzida a algumas ações ou expressões isoladas em alguns momentos apenas da nossa vida e de maneira não condizente com a verdadeira adoração idealizada por Deus? Para pensarmos um pouco mais sobre isso, sobre como devemos adorar ou como devemos nos relacionar com o Senhor, nada melhor do que buscar na palavra, na revelação que Ele mesmo nos deixou. E vendo a Bíblia, a gente vê que o tema da adoração domina toda a Bíblia. Desde o início, lá em Gênesis, até a consumação de Apocalipse, a adoração está presente na trama do texto bíblico. Em Gênesis, por exemplo, na criação, Adão ali, ele já se relacionava com Deus, caminhava, conversava, adorava ao Senhor. E descobrimos que a queda ocorreu quando Adão falhou em adorar pela obediência a uma ordem dada por Deus. Em Apocalipse, aprendemos que toda a história culmina numa comunidade, não é? De toda língua, raça, povos e nação, eterna, adorando na presença de um Deus amoroso. Observe o segundo texto. Alguém pode ler, por favor? Então, quando Deus escolhe o povo de Israel, né, um povo para se relacionar e caminhar com Ele se revela. E nessa revelação, Ele já estabelece como deveria ser esse relacionamento e essa adoração. Então, a gente tem aqui o primeiro dos mandamentos, e nele já um chamado à adoração como sendo exclusiva. Deus não quer que a adoração seja dividida com mais ninguém ou com nenhuma outra coisa. Mais uma passagem, aqui é o próprio Senhor Jesus citando o texto lá de Deuteronômio 6. Alguém pode ler, por favor? Temos aqui um princípio de total integralidade. Não tem brechas nesse texto que a gente viu para que algum aspecto, alguma área da nossa vida seja neutra ou funcione desconectada de Deus. Tudo é campo de adoração. E para ter essa exclusividade, essa integralidade, o próprio Deus revela como Ele quer ser adorado. Não sou eu que invento ou faço como eu quero. Por isso eu também preciso adorar conforme Deus se revela. Caminhando pelo Antigo Testamento um pouco, nós vemos que a adoração em Israel abrangia a vida inteira deles. Devia ser uma preocupação contínua do povo de Deus. Quando Deus decide, através de Moisés, resgatar e livrar o seu povo da escravidão egípcia, uma das primeiras coisas que ele faz, depois que eles saem do Egito, é dar instruções para a construção do tabernáculo, um local projetado para representar a presença de Deus no meio do povo e para enfatizar a prioridade que ele queria dar à adoração. Então, pensando lá na história, né, do povo de Israel, Deus escolheu um povo a partir de Abraão, saiu lá de Ur para seguir a ordem do Senhor. Aí vem Isaac, Jacó, José, que acaba levando sua família para o Egito, e lá eles se estabelecem, crescem, ficam bem numerosos com o passar passar dos anos, acabam se tornando escravos naquele lugar. Então foram 400 anos do povo do Senhor, até então era um aglomerado de famílias no meio do povo egípcio. Quando eles saem dali, né, quando o Senhor, através de Moisés, decide tirar o seu povo da escravidão, e eles se encontram no deserto para seguir a terra que lhes fora prometida, eles estavam, de certa forma, perdidos. Eram pessoas que, durante anos, assimilaram a cultura politeísta do Egito, tendo que agora adorar e reverenciar um único Deus. Só que isso era essencial para o Senhor. Ele não ia... coitados, deixa eles aos pouquinhos irem me conhecendo, deixa eles aos pouquinhos aprenderem como adorar. Não, essa reverência, essa adoração era e ainda é algo essencial ao Senhor. Ninguém pode tirar de Deus o que Ele desenvolveu para a sua glória. Então eu tenho aqui uma imagem, né, do tabernáculo e de como era o acampamento que eles construíam, né, que eles montavam e desmontavam lá no deserto, né? E na construção dessa nova cultura, digamos assim, o Senhor começou com a projeção e construção desse tabernáculo, que podemos chamar como um centro de adoração. Então, como vocês podem ver de cara, todas as tribos, né, todas as tendas estavam
ao redor dele. O tabernáculo, que representava a presença de Deus e onde eles deviam adorar, estava no centro. E, gente, se vocês lerem um pouquinho ali do final do livro de Êxodo e o começo, os primeiros 7 capítulos de Levítico, os detalhes que o Senhor dá sobre a construção do tabernáculo, os materiais que eles deviam utilizar, e os detalhes sobre como os rituais, as ofertas, os sacrifícios deviam ser feitos, era tudo muito minucioso, muito específico. Eu até coloquei aqui, são 243 versículos, apenas explicando como as ofertas e os rituais deveriam ser feitos. Era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo, e usá-lo para qualquer outra coisa que não fosse adoração era considerado uma blasfêmia. No tabernáculo também não havia assentos. Os israelitas não iam até lá para sentar e receber uma ministração ou com o objetivo de se entreterem. Eles iam ao tabernáculo para adorar a Deus e servir-lhe. Se precisassem se reunir para qualquer outro propósito, eles o faziam em outro lugar. A organização do acampamento, não é como eu falei, sugere que a adoração era central a toda outra atividade. O tabernáculo se situava no centro. Então, assim, o povo não podia, por exemplo, entrar ali, né, no lugar do Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. Apenas sacerdotes, e nem todos, apenas em alguns momentos. Era tudo muito bem detalhado e explicado, e eles precisavam seguir, dada a importância daquele lugar de adoração. Na lei que regia toda a atividade social, política e religiosa de Israel, havia uma lista de ofertas cerimoniais, as quais eram atos de adoração. Então, na lei de Moisés, eles tinham, por exemplo, detalhes não apenas de como os holocaustos e os incensos deveriam ser realizados, mas também detalhes do que aconteceria se eles não seguissem esses critérios. E muitas vezes a consequência era a morte. Então, sabendo que a adoração deve ser exclusiva, integral e de acordo com o que Deus revela, e antes de nos debruçarmos sobre algumas maneiras práticas de como adorar, vamos ver exemplos bíblicos de como não adorar, para extrair princípios do que é uma adoração inaceitável a Deus. Porque sim, ela pode ser inaceitável. Então vamos lá, e aqui é a paçoca, aqui é a hora da paçoca, gente, que eu falei. Eu tenho aqui 4 exemplos, histórias bíblicas do Antigo Testamento, que vão nos ilustrar um pouco isso. Quero ver quem vai ser o primeiro a falar. Que história é essa? Bem que a primeira é bem fácil. Bezerro de ouro. Exatamente, aquilo que eu falei, Deus até podia, poxa, eles viveram tantos anos sendo politeístas, com tantos deuses, mas não, Deus queria reverência. E então eles estavam impacientes que Moisés não voltava do Monte Sinai, eles não sabiam o que estava acontecendo, foram falar com Arão, né, o sumo sacerdote. Arão, por favor, né, a gente precisa fazer alguma coisa. E ele então junta lá joias, ouro, tudo que tinha, constroem um bezerro de ouro e o adoram. E é interessante que o John MacArthur, ele ainda fala assim, naquele dia, né, Deus acabou matando 3.000 israelitas, a Bíblia fala, não matou todo mundo, e o John MacArthur ainda fala que isso foi um ato de misericórdia. Tamanha ofensa que eles fizeram, Deus poderia ter simplesmente aniquilado o povo, mas por misericórdia ele não fez. Mas está aí um exemplo de uma adoração inaceitável e a consequência dela. Outro exemplo, Nadab e Abiú. Quem sabe essa? Esse também tem, mas esse é outro. Muito bem, Felipe. Felipe vai ganhar a paçoca de novo, Felipe. Nadab e Abiú. Pega de novo. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Então, Arão, como sumo sacerdote, ele tinha, né, a linhagem dele, a descendência dele, também entraria para o sacerdócio. Então, esses 2 irmãos, Nadab e Abiú, eles haviam aguardado, imagina, os anos de infância, juventude deles para se tornarem sacerdotes. Foram preparados, foram cuidados e treinados para isso. E agora chegou o dia deles serem ordenados.
na primeira função real como sacerdotes, a Bíblia fala que eles ofereceram um fogo estranho. A gente não sabe exatamente que infração foi essa, que fogo foi esse. O que a gente sabe é que era algo não permitido. Pode ser que eles tenham feito um incenso, né, diferente do que Deus ordenou. Alguns falam que talvez eles tivessem bebido vinho antes de fazer isso. Seja como for, eles não seguiram o que estava prescrito para os sacerdotes na condução do povo à adoração. Eles agiram independentemente da revelação de Deus no que se referia à adoração correta, e Deus instantaneamente matou os dois. Mais uma, oferta de Saul. Um momento bem específico da história de Saul, em que ele faz uma adoração inaceitável por Deus. Alguém? É isso mesmo. Ó. Vamos ler aqui. Essa passagem não é tão grande, eu vou ler com vocês, tá bom? Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: "O que você fez?" Saul respondeu: "Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto." Então ele dá toda uma justificativa que até fazia sentido, não é? Mas Samuel então diz: "Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor." Então Saul, também com as melhores intenções, acaba usurpando a função de sacerdote. Ele era uma autoridade, mas ele não era o sacerdote que deveria oferecer o holocausto. Ele divergiu do método prescrito por Deus, e isso custou o trono dele. E o último exemplo, que é aquele que o Rogério tinha começado a falar. Ai, Rogério, saiu. Vai, Pedro, continua aí o que seu pai estava falando. Uzá, ele era um coatita, né? Então, os coatitas tinham a tarefa de transportar a Arca da Aliança. E um dos princípios básicos que eles aprenderam foi o de nunca tocar na arca. Ela deveria ser carregada por varas colocadas entre argolas, e eles transportavam no ombro. Tinha toda, tá lá em Números, tinha toda a maneira exata. A arca tinha que estar coberta. Eles não podiam tocar em nada sagrado, e sabiam que quem tocasse nela morreria. Esse era o método de Deus. Deus decidiu assim, mas Uzá resolveu criar o seu próprio método. Então ele permitiu que a arca fosse transportada num carro. É isso que fala a Bíblia lá, um carro novo. Então, né, eles tinham uma noção da santidade, da importância daquilo, né? Era um carro novo, talvez fosse melhor do que carregar. Mas eles não realizaram a tarefa como Deus ordenou. Então, quando o carro ele bateu com força no trajeto e a arca quase tombou, Uzá imediatamente, né, sabendo que ele deveria cuidar da arca, ele tenta segurar a arca, e nisso ele é morto imediatamente. Ele tinha boas intenções? Tinha, mas ele não seguiu o método que Deus ordenou. Então, todos esses incidentes nos ensinam que o nosso Deus, ele não aceita uma adoração irregular. Alguns insistem que qualquer tipo de adoração sincera é aceitável a Deus, mas isso simplesmente não é verdade. Independente de quão pura seja a nossa motivação, ou de quão sinceros sejamos em nossas tentativas, a Bíblia nos ensina claramente que os que oferecem adoração ao seu modo são inaceitáveis a Deus. Então vamos ver 4 tipos de adoração inaceitável a partir desses exemplos. Primeiro, adoração a falsos deuses. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Agora lá em Êxodo. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso,
é de fato Deus zeloso. Não há outro Deus a não ser o Deus da Bíblia. E Ele não tolera adoração a outros deuses. Falando a respeito de toda a raça humana em sua condição decaída e perdida, Paulo escreve em Romanos 1. Está aí? Tá. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, os que se afastam do Deus verdadeiro, invariavelmente fazem seus ídolos para adorar, e isso leva a expressões cada vez mais pecaminosas de falsa adoração ou religião. Infelizmente, é isso que nós vemos muito por aí, né? Quando pensamos em igrejas, em cultos a Deus. Você pode até achar que não adorar a falsos deuses é algo óbvio e que está distante de você, né? Afinal, você não pratica uma religião politeísta, você não adora imagens de esculturas. Mas não se iluda. Se há alguma área da sua vida que ocupa o centro, o trono que deveria pertencer a Deus, e você não tem entregado essa área ao Senhor, pode ser a sua família, seus filhos, seu trabalho, seu sucesso, até o seu corpo, a sua aparência. Isso é um falso Deus. Se você não entrega isso a Deus, se isso está no centro da sua vida, acima de Deus, isso é idolatria e uma adoração inaceitável. Segundo tipo de adoração que não agrada a Deus, adoração ao Deus verdadeiro de forma errada. Voltando à história do bezerro de ouro. Quando eles fizeram aquela imagem, eles acreditavam que eles de fato estavam adorando ao Deus de Israel, o Deus que os livrou do Egito. Em determinado momento, o próprio Arão diz, né, quando ele vê lá o bezerro de ouro e diz ao povo para adorá-lo, ele diz: aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. O problema é que eles reduziram o Deus Todo-Poderoso a uma imagem. Olha o que diz aqui nesse texto de Deuteronômio. Alguém pode ler, por favor? Então, quando Deus se revela aos israelitas, ele não estava personificado em alguma forma distinta. Nós vemos ali, né, no Antigo Testamento, manifestações da sua glória, do seu poder. A gente tem a coluna de fogo, não é? Quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, temos alguns milagres, mas não há uma representação tangível ou visível de Deus. E isso é verdade com relação ao nosso Pai Celestial em toda a Escritura. Por quê? Porque Deus não quer ser reduzido a uma imagem. Nenhum conceito visual de Deus pode representar adequadamente a glória e a plenitude da identidade do Senhor. E nesse texto de Deuteronômio é até interessante, porque ele fala aqui no final: para que, ao erguerem os olhos, né, ao céu, sol, lua, estrelas e etc., vocês não se desviem e se prostrem diante deles. Então, é muito comum às vezes, por exemplo, o sol, a natureza, são lindos, são admiráveis, né? A gente pode contemplar, mas a gente não pode adorar. Quantas pessoas falam, né? Adoram o sol, né? Vou orar ao sol, vou tentar aqui na natureza me inspirar, contemplar. Gente, tudo isso é lindo, mas é criação de Deus. Deus não é o sol, Deus não é a natureza. Foi Ele quem criou. E é a Ele que deve ser o nosso culto, a nossa adoração. Terceiro ponto, adoração ao Deus verdadeiro em um estilo próprio. Foi o que aconteceu, por exemplo, ali que a gente viu com Uzá. Ele quis adorar a Deus, ele achava que estava fazendo de uma maneira boa, mas ele fez do seu jeito. Ele tocou na arca, ele usou um carro, contrariamente ao que Deus ordenou. Saul, ele achou que, não, eu sou o rei, né, eu preciso fazer esse sacrifício aqui antes da guerra.
esse holocausto, mas ele não fez como Deus havia ordenado. Samuel é quem deveria fazer isso. Um outro exemplo claro de uma adoração inaceitável, em que as pessoas querem fazer com estilo próprio, era a adoração que os próprios fariseus criaram. Em Mateus 15:3, Jesus dizendo aos fariseus, ele diz: "E vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição?" A adoração deles era considerada uma abominação pelo Senhor. Eles, inclusive, deturpavam o que o próprio Senhor dizia para tentar justificar suas tradições e seus padrões impraticáveis. É a questão que existe muito hoje dentro das igrejas, quando tradições relacionadas à forma de adoração no culto, por exemplo, são consideradas como ordenança de Deus, ou mais valorizada do que o que Deus diz na sua própria palavra. Aquela questão do legalismo, né? Quantas igrejas têm a sua forma específica de vestimenta, ou pensando no momento de louvor, determinada liturgia, determinados instrumentos, determinadas músicas, e não vem aquilo como uma tradição, mas como uma ordenança, como se quem não fizesse aquilo estivesse cultuando da maneira errada. E por fim, adoração ao Deus verdadeiro da maneira correta, mas com a atitude errada. Esse é um tipo de adoração que não agrada a Deus, que é um pouquinho mais sutil. Então, quando nós eliminamos todos os falsos deuses, todas as imagens do Deus verdadeiro e todos os modelos com o estilo próprio de adoração, ainda assim, nossa adoração será inaceitável se a atitude do nosso coração não for correta. Talvez você não adore falsos deuses ou imagens do Deus verdadeiro. E talvez não seja culpado de inventar o seu estilo próprio de adoração. Mas será que você adora com a atitude correta? Se não faço, a adoração é inaceitável. Será que o seu coração inteiro está na adoração? Quando chega a hora de se entregar, você entrega o melhor que tem? Seu ser interior está cheio de temor e reverência? Quando a gente pensa que na equipe de louvor, não é? Que auxilia, digamos assim, a congregação no louvor, na parte musical aos domingos. Esse é um dos motivos pelos quais a gente tem essa preocupação com quem participa desse ministério. Não é apenas quem toca ou canta bem, mas é aquele conhecer a vida da pessoa, como está o seu relacionamento com Deus, a sua vida devocional. Porque se for apenas uma aparência, se a gente tiver essa atitude errada, a motivação errada no coração, Deus não se agrada da nossa adoração. Então, como que a gente, estando aqui na frente, pode ajudar toda a congregação a louvar também? Alguns textos para a gente pensar sobre isso. Malaquias 1. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Deus censura aqui o povo de Israel pela imperfeição de sua adoração. Eles estavam tratando a questão da adoração com desdém, com irreverência. Ao oferecer animais cegos, mancos e doentes, em vez de trazer o melhor que tinham, estavam demonstrando descaso com a seriedade da adoração. Mais um texto. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Então Deus diz que Ele odeia, Ele despreza a adoração daquele povo, porque ela estava sendo apenas aparente. E por fim, aqui um texto de Oséias,
Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Aquilo tudo era hipocrisia, não era adoração. As ofertas ali estavam sendo vazias. E assim como os muitos nos dias atuais, eles eram culpados de dar a Deus o símbolo, mas não a realidade. Alguma dúvida, algum comentário até aqui, gente? Não? Então vamos continuar falando agora da verdadeira adoração, aquela adoração que é aceitável e que agrada ao Senhor. Em João 4, 24, uma passagem bem conhecida, né? Deus diz, nós lemos na verdade, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está demonstrando aqui que existe sim uma forma aceitável de adorá-lo, que é em espírito e em verdade. Isso vai ser explorado um pouquinho mais na próxima aula. Mas, por enquanto, qual é a fonte da verdade para nós cristãos? Onde nós buscamos a verdade? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Revelação exclusiva do Senhor. Então, é lá que nós devemos buscar adoração aceitável. Então, o primeiro ponto de uma adoração que agrada a Deus é quando nós nos prostramos aos pés da palavra. Vamos ler 2 textos, né, que corroboram essa ideia. Alguém pode ler, por favor? Como vemos aqui, Deus não está interessado em sacrifícios sem obediência. Ele está interessado na motivação do nosso coração ao adorarmos e na nossa obediência à sua palavra. Então, uma consequência natural de pessoas que querem agradar a Deus com sua vida, com sua adoração, é elevar o seu compromisso com a centralidade das Escrituras e permitir que a palavra de Deus regule a maneira como nós louvamos e adoramos. Mais um texto nesse sentido. Nós, cristãos, que amamos a Cristo e cremos que a sua palavra é a verdade, não nos atrevemos a acomodar nossa adoração a estilos e preferências do mundo. E, infelizmente, como eu já disse, estamos repletos de maus exemplos de culto e adoração ao Senhor, não é? Onde o ambiente, o tipo de música, o volume, enfim, tudo é pensado na aparência, em comover as pessoas, ainda que aquilo seja tudo vazio. E, sem dúvida, se a adoração é uma resposta ao estudo da palavra e ao conhecimento de quem é o nosso Deus, faz todo sentido ela ser sincera, comovente e despertar emoções. Mas o ponto não é despertar as emoções e desligar a mente. A verdadeira adoração mistura coração e mente em resposta de pura adoração, baseada na verdade revelada na palavra de Deus. Então, pensando agora no contexto da adoração comunitária, da igreja, e pensando em música. Primeira vez aqui, falando tanto de adoração, que a gente vai falar finalmente em música. Ela às vezes nos emociona pela beleza do seu som, mas isso não significa que estamos adorando. A música em si, a parte da verdade contida na letra, não é um trampolim para a verdadeira adoração. Da mesma forma, uma história comovente pode ser tocante ou emocionante, mas a não ser que a mensagem que ela transmite esteja no contexto da verdade bíblica, qualquer emoção que possa despertar não tem utilidade em estimular uma adoração genuína. Paixões estimuladas não são necessariamente evidências de que uma adoração verdadeira está acontecendo. A adoração genuína, mais uma vez eu digo, é uma resposta à verdade divina. Ela é ardente porque surge do nosso amor a Deus. Mas para ser adoração verdadeira, precisa surgir de uma completa compreensão da lei de Deus, da sua justiça, misericórdia de todo o seu ser. Então, uma adoração verdadeira reconhece Deus como Ele se revela na Bíblia, como vimos a semana passada.
É um Deus que é a fonte... Ele é a fonte perfeita, santa, onipotente, onisciente e onipresente, da qual fluem bondade, misericórdia, verdade, sabedoria, poder e salvação. Adorar significa atribuir glória a Ele por causa dessas verdades. Significa adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que prometeu. E isso não surge do nada, isso não surge do vácuo. Ela é estimulada pelo conhecimento da palavra de Deus. Segundo ponto de uma adoração verdadeira que agrada a Deus é quando estamos conscientes de que Deus é o centro. A gente viu ali, exemplo do tabernáculo. E, gente, imagina quantas vezes aquele povo não tinha que montar e desmontar o acampamento. Né? A cada momento que eles tinham que caminhar mais um pouco, desmontava tudo, guardava tudo. E eles tinham que fazer da mesma maneira, como Deus ordenou, com o tabernáculo, com o Senhor ali no centro. Eles estavam em volta do tabernáculo. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Nós devemos sim ter um tempo separado, com dedicação, para estudar a Bíblia, aprender do Senhor, vir à igreja. Mas isso está longe de ser colocar o Senhor no centro de nossa vida. Dar glória somente ao Senhor implica em glorificado em tudo, tudo que fazemos, incluindo o nosso cotidiano, nossa rotina e as coisas mais simples. É aquele princípio da integralidade que a gente viu lá no começo. Isso coloca a adoração como uma prioridade suprema em nossas vidas. Mais um texto, aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Ele falando de novo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Então, todo o propósito de vida de Jesus foi dar glória a Deus, irradiar os seus atributos, adornar sua doutrina, mesmo que isso tenha significado obediência até a morte. E ao viver esse tipo de vida, Ele estabeleceu o padrão para nós, para sermos adoradores. Então, se o próprio Senhor Jesus estava preocupado com a centralidade da glória de Deus, e não buscar glória para si mesmo, fazer a vontade do Pai, quanto mais nós não devemos ter essa preocupação. Terceiro ponto, pagando o preço. Procurar glorificar a Deus acima de tudo pode ser custoso. No mundo perdido em que vivemos, viver para a glória de Deus significa muitas vezes assumir posições impopulares em questões importantes, ter que abandonar ou ser abandonado por amigos, familiares, sofrer preconceito. Ele, Deus, exigirá que paguemos o preço para glorificá-lo. E quem verdadeiramente quiser glorificar a Deus, se satisfará nisso. Vejam o que diz Pedro aqui. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Então Pedro ele escreveu aqui essa epístola para encorajar os crentes que estavam sofrendo, com aquela verdade de que o sofrimento deles era para a glória de Deus. Tem outro texto de Paulo aos Romanos, onde ele diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Não é a nossa glória, é a glória de Deus revelada em nós. E viver para que isso aconteça envolve sofrimento. E eu não quero dizer aqui, você tem que sofrer. Mas se você não tem sentido na pele o preço a ser pago por ter Deus como centro da sua vida, será que Ele está de fato sendo o centro da sua vida? Será que você está de fato sendo um verdadeiro e integral adorador? Mais um texto aqui, último texto nesse ponto. Alguém pode ler, por favor? Neste salmo, nós vemos que o cristão é como, o salmista está falando como um cristão maduro, um adorador comprometido, que sofre quando Deus sofre.
Ou seja, ele sofre quando o nome de Deus é difamado, ou quando a glória de Deus não é reconhecida. Esse versículo descreve alguém tão envolvido com a glória de Deus, que encara cada blasfêmia, cada insulto a Deus, como um golpe pessoal. Gente, eu achei isso aqui muito profundo, né? A gente sofre, fui abandonada, né? Sofri preconceito, tive que deixar de lado alguém, meu filho sofreu preconceito por ser cristão. Mas será que a gente sofre quando a gente vê o nome de Deus sendo proferido em vão? Pessoas blasfemando? Outros cristãos sofrendo por estarem adorando de fato ao Senhor? Essa é a atitude do verdadeiro adorador. Alguém que comprometeu sua vida com a glória de Deus. Ele é consumido pelo zelo, não pela própria reputação ou pela imagem própria, mas pela glória e majestade do Deus Todo-Poderoso, a quem ele devota o seu ser para adorar. E por fim, um verdadeiro adorador, ele responde à glória de Deus. Então, uma vez que nós nos prostramos na palavra, reconhecemos que Deus é o centro de nossas vidas e estamos dispostos a pagar o preço por isso, precisamos responder à glória de Deus. Então, a adoração, numa definição simples, John MacArthur coloca que é honra e culto dirigidos a Deus. Quando nos referimos à adoração, estamos falando sobre algo que nós damos a Deus. E o falso cristianismo, hoje em dia, cristianismo moderno, digamos assim, ele parece estar comprometido justamente com o contrário. Deus deve nos dar algo. Nós queremos obter coisas dele. E é fato, sim, que Deus nos dá e nos dá muito, muito mais do que merecemos. Mas a essência da fé autêntica e da verdadeira adoração está envolta em honra e adoração que nós rendemos a Deus. É um desejo intenso e desinteressado de dar a Deus que define uma adoração genuína. Começa primeiro com a entrega de nós mesmos e depois de nossas atitudes, nossas posses, até que a adoração se torne um estilo de vida. O autor aqui, nessa resposta, nesse responder à glória de Deus, por conta da nossa adoração, ele divide em três pontos, como se assim, a nossa vida engloba esses 3 pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho, mas eu acredito que todas elas acabam convergindo para a mesma coisa. Vocês vão entender. Então, assim, a primeira dimensão que ele fala dessa resposta é uma dimensão exterior. Romanos aqui. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, uma resposta à adoração é servir a Cristo. E isso acaba sendo também um testemunho, inclusive para aqueles que não conhecem a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Outra resposta é servir ao próximo, é ter sensibilidade, é ter compaixão, algo que temos visto aí nos últimos domingos lá na carta de Paulo aos Coríntios. Ainda na dimensão exterior dessa resposta. Alguém pode ler esse, por favor? Então, o evangelismo também é uma resposta à glória de Deus, Aqui, os gentios que foram ganhos para Jesus Cristo pelo ministério de Paulo tornaram-se uma oferta de adoração a Deus. E, além disso, eles também se tornaram depois adoradores. Além da dimensão... tem mais uma aqui. Alguém pode ler, por favor? Então, dar aos necessitados também é colocar na prática essa adoração, ou dar de nós mesmos aos outros, O exemplo de Jesus, ele deu a sua própria vida para a nossa salvação. E isso nos deveria constranger a nos doarmos também pelos outros. Então, servir a Cristo, servir ao próximo, evangelizar, doar ou nos doarmos, isso são respostas de uma dimensão exterior. Mas também existe uma resposta que abrange uma dimensão interior, como o autor chama. Então, lá em Efésios nós lemos: porque outrora vocês eram trevas,
mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aquele que adora ao Senhor, ele responde mudando o seu comportamento, né? O seu comportamento pessoal, e acaba frutificando também. E por fim ele fala de uma dimensão ascendente, que é o nosso relacionamento com o próprio Deus. Aqui em Hebreus, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Então, como podemos ver, e como eu disse, né, no começo, apesar do autor do livro fazer essa divisão dessas respostas à glória de Deus, todas elas acabam convertindo para o mesmo. A adoração deve ser um estilo de vida, ela deve ser colocada em prática. E isso envolve servir aos outros, mudar o nosso comportamento e fazer o bem. Comentários? Dúvidas? Para resumir aqui, então, como devemos adorar, ou o que é essa verdadeira adoração que, de fato, Deus aceita, Deus se agrada. Somos verdadeiros adoradores quando nos prostramos aos pés da palavra. Temos a Bíblia como reguladora da maneira como adoramos e adoramos de mente e coração. Segundo, conscientes de que Deus é o centro, devo dar glória a Deus somente e a Deus em todos os momentos da minha vida. Terceiro, como adorador, eu também preciso pagar o preço. Viver para o louvor da glória de Deus pode ser custoso, sim. E ver o seu nome sendo blasfemado é algo que deveria me entristecer e me incomodar. E por fim, verdadeiros adoradores respondem à glória de Deus. A minha adoração deve ser expressa no meu serviço aos outros, no meu comportamento pessoal e no meu relacionamento com Deus. Adorar a Deus engloba todas as áreas da minha vida. E eu coloquei aqui uma frase do John MacArthur que eu achei que resume bem tudo isso. A adoração, como a palavra de Deus a descreve, é interna e sacrificial, ativa e produtiva. Isso não é absolutamente igual ao conceito que o mundo tem de adoração. Todavia, é o único tipo de adoração, o tipo que sobe até Deus como doce aroma, o tipo que é expresso continuamente, em cada aspecto de nossa vida, ao compartilhar com outros, praticar boas obras e oferecer louvor a Deus. Esse é o tipo de adoração que Deus deseja. Então, que o Senhor nos ajude a, de fato, entendermos o que é adoração, a, de fato, entendermos como isso é essencial em nossa vida e nossa caminhada cristã. Que não sejamos aqueles que apenas acham que ouviram um louvor no carro, vir aqui ao domingo aos cultos, que isso é suficiente, orar de vez em quando, não. Deus nos quer por completo. E Ele quer que nós o adoremos de acordo com a palavra de Deus e que isso seja transmitido aos outros, que isso não fique apenas para nós, mas que seja algo que transpareça, né, em toda a nossa vida. Eu tenho aqui 4 perguntas e eu gostaria, são 10h30, que vocês lessem essas perguntas, reflitam um pouquinho, vamos ter um momento de oração. Louvando, adorando ao Senhor, individual mesmo, pedindo que o Senhor nos ajude a de fato refletirmos em tudo aquilo que ouvimos, tá bom? E no final eu vou pedir para o Zambelli orar para a gente e encerrar. Eu vou ler as perguntas em voz alta, caso alguém não esteja enxergando muito bem. Então, primeira pergunta: você tem se prostrado na palavra de Deus para conhecer a vontade do Senhor e saber como adorá-lo? Você tem vivido consciente de que Deus é o centro de todas as áreas da sua vida? Você está disposto a pagar o preço de viver como alguém que busca dar glória somente a Deus? Que tipo de serviço ou cuidado com o próximo
tem sido expressão concreta de sua adoração a Deus? Então vamos conversar com Deus em silêncio, depois o Zambelli encerra para a gente.